Nesses tempos difíceis de pandemia, sobretudo neste momento em que presenciamos um aumento vertiginoso na taxa de contaminação do coronavírus, seguimos distantes fisicamente uns dos outros, o que nos causa muita dor e saudade de todos vocês. Nossa comunidade se caracteriza, entre outras coisas, pelo encontro, pelo abraço, pelo beijo, pelo aperto de mãos, pelo toque. Nossa comunidade se caracteriza pela percepção, inclusive, de como o outro está quando nós podemos olhá-lo na face. Se ele está bem, se ele está mal, se está preocupado, se está feliz. Nossa comunidade também se caracteriza pela confraternização, ou seja, pelo ato de comer junto, mesmo que esse comer junto seja reduzido a um biscoito com chá ao final do culto. Quem é da nossa comunidade sabe do que eu estou falando. Nós temos saudade, sim, daqueles momentos pós-culto em que nós sentávamos, nos colocávamos uns diante dos outros, compartilhávamos as nossas dificuldades, as nossas alegrias, e fazíamos isso comendo alguma coisa. A gente tem saudade disso. A presença e proximidade entre pessoas para juntas cultuarem a Deus é uma característica não apenas da nossa comunidade, mas de todas as comunidades cristãs ao longo da história. Estar junto é uma característica do povo de Deus. A presença e o face a face são tão importantes para a construção da nossa identidade e também da identidade da comunidade, que a própria Bíblia se utiliza dessa expressão como metáfora para indicar o interesse de Deus em estar com o seu povo. Sobretudo no Antigo Testamento, estar diante da face do Senhor, uma expressão muito recorrente, indicava estar na presença de Deus e ser edificado de alguma forma por essa presença. A presença e tudo o que a presença proporciona, como o abraço, o beijo, o olho no olho, o toque, etc., é algo muito forte na constituição de uma pessoa e na constituição de uma comunidade. Portanto, quando nos privamos disso tudo, que é o nosso caso neste momento, de fato é como se um pedaço de nós fosse arrancado. Um pastor sempre fica feliz quando vê o povo reunido para celebrar em comunhão. Quanto mais pessoas aglomeradas cultuando, mais satisfeitos nós pastores ficamos. Mas agora é preciso aceitar que aglomeração é sinônimo de perigo. Isso que frequentemente chamávamos de viver em comunhão foi de alguma forma ameaçado. Difícil? Muito difícil. Difícil para todos nós. Mas, por amor e respeito à vida, nós seguimos juntos, mas distantes. Distantes, mas juntos. E é importante que estejamos juntos neste momento. Mesmo à distância, é importante que atravessemos juntos esse deserto para que também seja possível chegarmos juntos do outro lado. Não se disperse, meu irmão, minha irmã. Não se desconecte do corpo, não se desconecte dessa comunidade. Vamos seguir juntos, lutar juntos, seja presencialmente, seja à distância. Todos nós temos fragilidades, todos nós temos inconsistências e também todos nós temos uma habilidade de mascarar essas inconsistências de modo que as pessoas não notem. Às vezes nós conseguimos, inclusive, manter isso por muito tempo. Por outro lado, algumas experiências que vivenciamos têm o poder de revelar essa fragilidade. E geralmente isso não acontece de forma tranquila. O preço cobrado, na maioria das vezes, é muito alto e não raramente esse processo é traumático. Para usar uma metáfora, eu diria que a tempestade tem o poder de revelar as goteiras do nosso telhado. Quando eu olho para esse momento que nós estamos vivendo, eu consigo perceber isso. A pandemia teve o poder de revelar muitas de nossas inconsistências,
muitas de nossas fragilidades e precariedades, muitos buracos na nossa alma que não tinham sido percebidos antes vieram à tona agora. E um deles é exatamente esse que resulta do isolamento social, ou seja, da ausência daquilo que chamávamos de comunhão, o estar junto, o face a face. É como se nós não tivéssemos sido preparados para o isolamento social, ainda que ele também faça parte disso que chamamos de igreja. A igreja também já foi underground. A igreja também já teve que se isolar. E isso, ao contrário de desintegrá-la, apenas mostrou que há muitas formas de ser igreja. Quando a gente considera essa relação entre estar junto em comunhão e estar isolado, é preciso se perguntar por algumas coisas que se tornaram ainda mais intrigantes nessa pandemia. Por exemplo, por que as pessoas são tão dependentes da comunhão, do estar junto, para a realização do culto a Deus? Por que a solidão nos faz tão mal? Será que muitas pessoas não procuram a comunhão por medo de ficarem sozinhas? Ou seja, por não suportarem a solidão, acabam sendo levadas a buscar a companhia de outras pessoas? É uma pergunta que eu deixo para você nesta noite. Essas são questões sobre as quais eu também tenho pensado há muito tempo. Na minha experiência pastoral, eu tenho lidado com muitas pessoas que não conseguem mais lidar consigo mesmas, normalmente por terem passado por experiências ruins, experiências mal conduzidas. E aí muitas delas ficam frustradas e passam a acusar a comunidade quando, na verdade, o problema surge delas mesmas. O problema resulta da incapacidade dessas pessoas de lidarem com elas mesmas. Sabe quando você se torna o seu maior problema? Então, quando alguém busca comunhão por estar fugindo de si mesmo, na verdade eu diria que abusa da comunhão, inflaciona a comunhão. Nesse caso, estar junto acaba se tornando uma experiência de drogadição. Ou seja, é como se o encontro com outras pessoas funcionasse como uma droga que nos anestesia daquele encontro que nós deveríamos ter com a gente mesmo. Não queremos olhar para dentro de nós porque o que está dentro nos assusta. Encarar a si próprio longe dos holofotes, longe das pessoas, longe das palavras, pode ser extremamente difícil para muitos de nós. É difícil para mim e eu imagino que é difícil para você também. A comunhão com os santos, então, acaba se tornando um momento para esquecer da solidão. Essa atitude pode parecer, inclusive, normal, mas não é. Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa acaba se desintegrando, acaba se esvaziando de toda a experiência autêntica com Deus, de toda a experiência autêntica com as pessoas e de toda a experiência autêntica consigo mesmas. Bem, eu gostaria de compartilhar com você algumas reflexões sugeridas por um teólogo que eu gosto muito, um teólogo que viveu na Alemanha por ocasião do nazismo e que acabou sendo morto pelo regime por ser resistente a esse regime. O nome dele é Dietrich Bonhoeffer. No momento em que muitas igrejas acreditavam que Hitler era o enviado de Deus, aquele jovem pastor, o jovem pastor Bonhoeffer, se manteve firme numa atitude de resistência e acabou sendo morto por isso. Mas não sem deixar algumas obras riquíssimas. Uma dessas obras, escrita em 1938, se chama Vida em Comunhão. Ele escreveu essa obra quando gozava de umas férias na casa da sua irmã gêmea, e esses escritos resultam de uma experiência comunitária que Bonhoeffer viveu quando dirigia um seminário clandestino, um seminário ligado à chamada Igreja Confessante, ou seja, uma vertente da Igreja Protestante que naquele momento era extremamente crítica ao nazismo. Ele viveu por 3 anos em reclusão,
com cerca de 20 estudantes de teologia, e com eles Bonhoeffer compartilhou uma experiência de comunhão muito intensa diante da ameaça que representava a ditadura de Hitler. Em 1937, agentes da chamada Gestapo fecharam o seminário e colocaram fim àquela experiência de vida em comunhão proposta pelo Dietrich Bonhoeffer. Depois, os cultos se tornaram cada vez mais difíceis, a perseguição se tornou mais intensa e assim deu-se início a um tempo de solidão na vida desse jovem pastor. Ele foi preso em 1943 e foi morto por enforcamento pelo regime nazista em 9 de abril de 1945, o que significa dizer que neste mês de abril, comemorou-se o aniversário de morte dele, 76 anos de morte. Bem, mas antes de trazer algumas reflexões aqui desse teólogo, eu gostaria de sugerir um texto bíblico como ponto de partida para a nossa reflexão de hoje. O texto que eu quero sugerir se encontra no livro de Isaías, no capítulo 50 e no verso 4. Um texto que eu gosto muito também e que já preguei em outros momentos. Esse texto diz o seguinte: o Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo a boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Em outras traduções, ele desperta o meu ouvido como erudito, como aquele que entende. Esse texto é um texto, como eu disse, que eu gosto muito, um texto que já me inspirou em vários momentos da minha vida, já inspirou diversas reflexões em diversos contextos. Eu gostaria também de trazer esse texto para uma reflexão dentro desse novo contexto que nós estamos vivendo, esse contexto de tanta dor, de tanto sofrimento. Note que há um movimento duplo aqui nesse texto, uma relação de interdependência entre o falar e o ouvir. O texto fala sobre a qualidade dessa fala, mas também menciona a qualidade dessa escuta. A expressão erudito, usada aqui nesse texto, qualifica tanto o falar quanto o ouvir. O erudito indica aquele que entende. Uma língua erudita é uma língua instruída. Um homem erudito ou uma mulher erudita são pessoas que entendem, que são instruídas sobre alguma coisa. Não são tagarelas, não são verborrágicas, não falam o tempo todo, não dizem o que vem à mente, não têm o cérebro na língua como algumas pessoas. São pessoas que sabem usar a boa palavra no tempo certo e o fazem sempre tendo em vista o cansado. Bem, você poderia perguntar, por que existem pessoas que conseguem usar a boa palavra no tempo certo para as pessoas certas? O próprio versículo responde a essa pergunta. A resposta talvez seria porque existem pessoas que se deixam despertar todas as manhãs, ou seja, continuamente. Existem pessoas que deixam seus ouvidos livres ao sabor do silêncio e o fazem para aprenderem de Deus o que falar, quando falar e como falar. Nosso tempo, esse tempo pandêmico, é um tempo de muito cansaço. E talvez você que está me ouvindo pode confirmar isso na sua própria vida. Esse tempo é um tempo de muito cansaço, de muita sobrecarga. Mas também é um tempo de poucos eruditos. Um tempo de muita palavra, muito falatório, mas pouco silêncio, portanto pouca erudição. Esse texto é incrivelmente apropriado para considerarmos aqui as contribuições do pastor Dietrich Bonhoeffer. Nessa obra que eu mencionei, a obra
vida e comunhão, vida em comunhão, o pastor Bonhoeffer nos oferece algumas boas reflexões e eu gostaria de trazê-las aqui à luz desse texto de Isaías 54. E a primeira reflexão é, na verdade, um par de conselhos. O Bonhoeffer está dizendo mais ou menos para as pessoas da sua época, e eu acredito que vale para nós hoje. A pessoa que não suporta a solidão deve tomar cuidado com a comunhão. E por outro lado, a pessoa que não se encontra na comunhão, que tome cuidado com a solidão. Eu vou repetir esse conselho do nosso amigo Dietrich Bonhoeffer. Ele diz mais ou menos o seguinte: as pessoas ou a pessoa que não suporta a solidão deve tomar cuidado com a comunhão. E a pessoa que não se encontra na comunhão deve tomar cuidado com a solidão. Bem, a primeira coisa aqui é entender a importância da solidão. Há uma dimensão da nossa vida que é marcada pela solidão e que não poderia ser negada. Por exemplo, nós estávamos sozinhos quando Deus nos chamou. Seguir o chamado de Deus, em certo sentido, é uma ação solitária. O chamado de Deus é algo pessoal. Tomar a cruz a cada dia, seguir a Cristo e lutar diariamente também é uma atitude solitária. Mais do que isso, morrer é algo pelo qual passamos sozinhos. O que significa que ninguém pode morrer pelo outro. Você não pode fugir de você mesmo porque Deus te chamou e te separou. Essa vocação é pessoal, é sua e implica constantemente em você olhar para si mesmo. O que significa dizer que não querer ficar sozinho nesse sentido significaria rejeitar o próprio chamado de Cristo. Mas o que Bonhoeffer está falando é que o contrário também é verdadeiro. Se por um lado a pessoa que não suporta a solidão precisa tomar cuidado para que a comunhão não seja um subterfúgio, um mero escape, por outro lado, a pessoa que não se encontra em comunhão com outras pessoas, com a comunidade, precisaria tomar cuidado com a solidão, precisa tomar cuidado para não ser inclusive engolido pela solidão. Essa é uma primeira coisa interessante que eu gostaria de sugerir a partir desse teólogo. Um primeiro conselho. A segunda coisa que é preciso considerar nesse conselho é a importância da comunidade. Se por um lado a solidão é importante, por outro lado a comunidade também é importante. Embora esse chamado de Deus tenha sido um chamado pessoal, é para e pela comunidade que eu fui chamado. Eu não fui chamado para viver solitariamente. Nós somos chamados para edificar. E isso já é suficiente para mostrar a importância da comunhão. Edificar pressupõe sempre o outro. E embora cada um deva se responsabilizar por conduzir a sua própria carga, podemos e devemos ajudar as pessoas a levá-la. Eu me lembro de Gálatas 6:2, que diz: levai as cargas pesadas uns dos outros. Esse mesmo texto diz que a carga é uma responsabilidade de cada um. Mas embora o peso da vida seja uma responsabilidade de cada um, pode e deve ser compartilhado. Embora a morte, como nós dissemos, seja uma experiência solitária, a comunidade sofre quando alguém que a ela se encontra conectado de alguma forma morre. Nós ficamos tristes nesta semana, nesses últimos dias, com a morte, por exemplo, da irmã do nosso querido irmão Emanuel. Mais uma perda para o coronavírus. Então, embora seja uma experiência pessoal, a comunidade também sofre com a morte.
Embora o sofrimento também seja vivido e sentido por cada um de forma muito peculiar, é impossível que alguém sofra sem que a comunidade também não compartilhe dessa dor. Afinal, nós fazemos parte de um mesmo corpo. Então, quando dói em você, dói em mim, porque nós somos extensões uns dos outros. Só pode ficar sozinho quem também vive na comunhão. É isso que o Bonhoeffer está dizendo. Quem não tem problemas com a comunhão não tem problemas com a solidão. Ou seja, quem abre mão da comunidade também não sabe viver sozinho. E somente quem está sozinho pode viver a comunhão. Só na comunhão nós aprendemos o sentido correto de estar sozinho e somente sozinhos aprendemos o jeito certo de viver em comunhão. Em outras palavras, quando separadas, tanto a solidão como a comunhão podem ser prejudiciais e abrir enormes abismos nas nossas almas. Bonhoeffer diz que aquele que deseja ter comunhão sem ficar solitário cai, na verdade, no abismo vazio das palavras e das emoções. Das palavras, porque as palavras são usadas na presença dos outros, mas sem profundidade. Emoções, por outro lado, que nos anestesiam a nossa alma, mas que duram muito pouco. Por isso que se tornam abismos. Por outro lado, o jovem teólogo diz que quem procura ficar sozinho, sem pertencer à comunhão, acaba perecendo no abismo da vaidade, no abismo do amor próprio e no abismo do desespero. Ou seja, quem tem dificuldade com a comunidade, em geral é vaidoso, em geral é autossuficiente, em geral acha que não precisa de ninguém. Isso é um problema, é um abismo que todos nós estamos sujeitos a cair nele. Em ambos os casos, nós temos uma desintegração do eu, uma fragmentação da nossa identidade. Pensar a solidão separadamente da comunhão, da comunidade, não é uma boa ideia. E para quem não suporta a solidão, eu diria que a comunhão pode ser um desastre. E para quem não suporta a comunhão, a solidão pode ser uma catástrofe. Jesus é um grande exemplo dessa interdependência entre a solidão e a vivência em comunidade. Jesus intercalava momentos de comunhão com momentos de solidão. Ele sabia conviver com a sua comunidade porque também sabia estar só. E ele sabia como ficar sozinho porque ele conhecia as demandas da sua comunidade. Percebe como não dá para separar essas duas coisas? Percebe como a própria igreja depende desses dois estados, dessas duas condições? Percebe como a solidão não necessariamente é uma doença e, assim como a nossa cultura contemporânea tem tentado nos fazer acreditar, há uma dimensão patológica, doentia da solidão. Sim, é preciso que a gente concorde com isso, mas normalmente essa patologia, normalmente essa solidão que se converte em doença também deriva da nossa incapacidade de nos relacionarmos comunitariamente. É quando nós abrimos mão de uma coisa em prol da outra. Mas o nosso amigo também nos sugere uma segunda reflexão, que eu gostaria também de compartilhar com você aqui nesta noite. E essa sugestão poderia talvez ser traduzida da seguinte maneira: a solidão está para o silêncio, assim como a comunhão está para a palavra. A característica da solidão é o silêncio. Por exemplo, quando nós estamos sozinhos, geralmente nós pensamos mais do que falamos, não é verdade? Por outro lado, a característica da comunhão é a palavra, e é por isso que quando nós estamos juntos, há sempre uma espécie de barulho que resulta do fato de muitas pessoas estarem falando umas com as outras, falando ao mesmo tempo. Um barulho normal, um barulho que mostra essa relação de presencialidade. Eu diria que
assim como a música é feita de sons e de pausas, e não somente de sons e não somente de pausas, afinal, que música seria essa de apenas um tom ou um som contínuo? Bem, também não há silêncio sem palavra e nem palavra sem silêncio. Eu acho que isso é fantástico para a gente pensar aqui nessa noite. Entretanto, esse silêncio não significa emudecer, assim como a palavra não significa tagarelice. Quer dizer, nós não estamos falando aqui na palavra em si, em qualquer tipo de palavra e em qualquer tipo de silêncio. Nem a mudez produz solidão, eu diria, nem a palavra, sobretudo a palavra tagarelada, produz comunhão. Bonhoeffer diz que o silêncio é uma espécie de sacrifício da palavra. Assim como o nosso louvor também é um sacrifício de nós mesmos a Deus. Mas a mudez é impura, diz ele, não é sacrifício. Portanto, na medida em que não é sacrifício, também não produz nada de bom. Ele não está falando de mudez, ele está falando de silêncio. Silêncio é outra coisa. E eu me lembro do livro de Eclesiastes, o texto de Eclesiastes 3:7, que diz: há tempo para calar e tempo para falar. Talvez esse tempo que nós estamos vivendo seja o tempo de calar. Mas eu diria que nós estamos substituindo o barulho que resulta dos encontros presenciais pelo barulho das redes sociais. Neste momento, nós estamos impedidos da comunhão do encontro. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos substituindo os espaços presenciais pelos espaços virtuais. Mas a verdade é que o mundo continua barulhento. Nosso interior também, porque nós temos horror ao silêncio. Palavra e silêncio, meus queridos irmãos e irmãs, dependem uma da outra. A boa palavra sempre procede do silêncio. O silêncio correto sempre procede da palavra. A palavra que surge do silêncio é muito mais consistente do que a palavra que surge da palavra. Explico. Há muito tempo que eu percebo que a palavra que eu trago, seja numa pregação, seja numa reunião, seja num momento de aconselhamento ou numa simples conversa com um amigo, quando essa palavra é precedida por momentos de silêncio, de reflexão, de reclusão, se torna uma palavra muito mais consistente. Exatamente porque flui do meu interior, flui das profundezas do meu ser. Não é mera verborragia, não é mera opinião, não é mera repetição da palavra de outros, ou a tentativa de se copiar a experiência de outros. É uma experiência profunda, uma experiência que se expressa na palavra e que só é possível quando eu me aquieto. Assim como nos diz o Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Recentemente eu participei de uma reunião extremamente perigosa que envolvia assuntos antigos, ressentimentos antigos, desconfortos e insatisfações antigas. Eu estava com muito medo dessa conversa, até por me conhecer, até por saber que normalmente eu diria o que precisava ser dito. E eu sabia que eu poderia colocar tudo abaixo. Essa conversa poderia terminar muito mal. Mas então, me lembrando de todas essas experiências que eu tenho cultivado ao longo dos anos e de perceber que as minhas melhores decisões sempre foram precedidas de pouco falatório e de muito silêncio e reflexão, eu decidi fazer a mesma coisa. Eu pensei e repensei sobre o que falar, eu senti e ressenti as minhas emoções, eu esbravejei sozinho, eu testei na mente as várias possibilidades, eu orei a Deus, eu procurei entender a sua palavra por meio do meu silêncio, eu meditei em textos das Escrituras, enfim,
eu me preparei para a palavra, eu me preparei para o embate, eu me preparei para aquele diálogo. E qual foi o resultado? O resultado foi que eu fui para aquele encontro muito seguro, muito sereno e muito tranquilo. Eu fui firme nas palavras à medida que eu conversava com aquela pessoa, porque a situação exigia firmeza, mas ao mesmo tempo eu me mantive moderado, respeitoso e sem me deixar afetar por emoções desajustadas. Todos os excessos emocionais que poderiam ter acontecido naquela conversa, eu já havia antecipado. Eu já havia, inclusive, disciplinado nos momentos de solidão. Então, eu saí daquela reunião com, eu diria, com a alma lavada e com a consciência de que eu fiz o melhor possível. Palavras, inclusive, capazes de produzir quebrantamento naquela pessoa que estava diante de mim e capazes de produzir tolerância em mim. Então o saldo foi extremamente positivo, porque mais uma vez eu optei por um período de solidão necessário para que a minha palavra fosse a boa palavra, fosse uma palavra erudita e que pudesse alcançar um coração cansado. Mas, infelizmente, normalmente nós não fazemos isso. Normalmente nós nos privamos desses momentos de solidão e então nós concentramos tudo na palavra, nós concentramos tudo no encontro, o que inevitavelmente produz prejuízo. Assim como nós dedicamos muitos momentos do nosso dia à palavra, eu diria que nós também deveríamos dedicar certos períodos de silêncio sob e a partir da palavra de Deus. A palavra de Deus não chega aos barulhentos. A palavra de Deus chega aos que silenciam. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, a comunhão do encontro é uma necessidade. E nós estamos aqui para testificar isso. Esse buraco que está na minha vida, na minha alma e na sua alma, mostra que a comunhão é necessária. Ela é importante. Mas a comunhão não pode se tornar um vício. Encontrar-se com o outro, rir, brincar, abraçar, tocar, não podem ser uma fuga de nós mesmos. Igualmente, eu diria que a solidão também é uma necessidade. Mas a solidão também não pode se transformar numa patologia, não pode se transformar numa doença. A vida que Deus quer para nós certamente consiste em se integrar solidão e silêncio. Se integrar comunhão e palavra. Nós precisamos neste momento aprender a estarmos sós. Mas quando essa pandemia passar, e ela vai passar, nós também não podemos ter dificuldade de retornar aos encontros, porque isso equivaleria a cair num outro extremo. Então, a palavra nesta noite chama a nossa atenção para algumas coisas. Esse momento que estamos vivenciando é um momento de oportunidade. E eu queria dar a você algumas dicas importantes, práticas, para que você aproveite esse momento que nós estamos passando. Eu diria que você deve aproveitar esse momento de reclusão, inclusive para aprender novas habilidades. Para aprender, eu diria, até mesmo novos hobbies. Aproveite esse momento para trabalhar em áreas que se mostram muito frágeis, se mostram muito inconsistentes na sua vida. Leia mais, leia bons livros, ore mais, ore com qualidade. Se você está em casa por mais tempo, aproveite esse momento para investir nesse espaço. Se você pode, é claro. Eu consegui, o ano passado, investir um pouco aqui no meu espaço, porque quando a gente se encontra mais presente nesse espaço, a gente começa a perceber que algumas coisas precisam ser mudadas. Então, se você puder, invista no seu espaço. Ou aproveite esse tempo para ter
momentos de qualidade com a sua família. Aproveite para conversar mais com seus filhos, com o seu cônjuge, com os seus pais. Aprenda uma nova língua, se for possível. Brinque mais em família, leia mais em família, use jogos em família, conte mais histórias. Sobretudo, procure se olhar mais no espelho, se aproximar mais de si mesmo e por mais que a imagem que você verá não seja boa, comece a trabalhar nela. Trabalhe nas suas fragilidades. Comece a se perguntar por que algumas pessoas te consideram chato, ou triste, ou preguiçoso, ou despreparado para algumas coisas, ou nervoso, ou precipitado, ou alguém que desiste facilmente. Sabe aquelas muitas percepções das pessoas a seu respeito que fazem com que você gaste muito tempo, muito esforço da tua vida, na tua vida, procurando se defender, procurando convencê-las de que você não é assim? Então, dê uma chance a essas opiniões e pelo menos gaste um tempo considerando essas queixas. Pode ser que, pensando de forma serena, sem a presença de pessoas, na solidão do teu quarto, você descubra que, pelo menos em algumas coisas, essas pessoas têm razão. A opinião das pessoas a nosso respeito não diz tudo sobre o que nós somos ou quem nós somos. E eu diria que, eventualmente, inclusive, as pessoas podem estar erradas sobre nós. Mas diz muita coisa, ou pelo menos diz alguma coisa. Em alguns casos diz muita coisa. Então nós deveríamos prestar atenção nessas pessoas. Deus deseja nos ensinar a estarmos sós, com Ele e com a gente mesmo, para que a nossa comunhão seja mais consistente. Esse é o momento, meu irmão, esse é o momento, minha irmã. Não deixe esse momento passar. O isolamento social é um desafio, mas também uma grande oportunidade para nós cultivarmos a habilidade de ficarmos só. E que esse encontro com Deus e que esse encontro com a gente mesmo seja transformador para você, seja transformador para mim e seja transformador para todos nós. Amém.